8 de agosto, o Cristo exaltado, doador dos dons. Efésios 4, de 7 a 10, diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Como Paulo trabalha bastante a área teológica, né? Trabalha com metáforas. Então, o que ele está falando aqui? Qual era o objetivo de Paulo? Era informar que todos recebem a graça, os dons de Deus. A graça de Deus é a salvação, é o presente de Deus. Através de Jesus Cristo, todos podem receber a graça de Deus, o perdão, a salvação, a segunda chance, a vida eterna. Aí ele diz também que ele levou cativo o cativeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora ninguém é mais escravo do pecado. Pode, como ser humano pecador, até tropeçar e pecar, mas não ficará escravo do pecado pela vida toda, sem esperança, sem um modo de ser vitorioso sobre aquele pecado. Vou dar um exemplo para você. A pessoa está bebendo álcool, pinga, bebidas alcoólicas, e ele se viciou. Então ele está entregue, ele está no cativeiro, ele foi sequestrado pelo inimigo. Mas ele está perdido? Não, ele não está perdido. Ele tem a opção de sair dessa situação, porque Deus dá a graça, o dom de Deus, que é Jesus Cristo, para as pessoas, para todos. E ele recebe também. Então ele não vai ficar cativo no cativeiro do pecado, seja qual pecado for. Há esperança real de vitória, de ser perdoado, de viver a vida eterna puro, como se nunca tivesse pecado. Então, Jesus, quando veio aqui, ele desceu, ele veio para destruir o cativeiro. Então, ele levou cativo o cativeiro. Aqui fala também que ele subiu. Que quando ele subiu, subiu após a ressurreição. Na época ali, era muito militar. Dizia, principalmente que a primeira parte, que foi tirado de Salmo 68, 18. Paulo só repetiu Salmo 68, 18 e usou o contexto, que era de um militar lutando na terra dos inimigos, vencendo os inimigos e agora voltando para a sua capital. E sobe para a sua capital, num alto monte, e ali recebe o reconhecimento da sua vitória, os aplausos até dos inimigos. E ele recebe as honras. É mais ou menos esse contexto que Salmo estava dizendo e que Paulo repetiu ali também. E Jesus, então, após a ressurreição, ele subiu para os céus. É a vitória. E ali ele recebeu
a aprovação do Pai, dizendo: você é o vitorioso. Estamos lhe concedendo a honra ao mérito. Por quê? Todos os atributos de Deus, que é onipotência, onisciência, onipresença, ele se esvaziou, ele deixou lá no céu, ele não usou aqui. Ninguém precisava dar novamente para ele a onisciência, onipotência, onipresença. Não, é dele, é só assumir. Ninguém não deixou, não foi pressionado a fazer isso. Quando ele voltou, ele poderia ir lá e assumir, mas ele primeiro, em humildade, viu com o Pai se estava tudo certo. Se o que ele fez pagou o preço do pecado. E o Pai, então, diz que sim, você fez tudo o que tinha que fazer, perfeito. Você é digno de honra, de glória e tal. Então ele é como se estivesse agora recebendo de volta todos os seus atributos, né? De maneira simbólica, né? De volta, né? Porque era dele mesmo, né? E aqui também fala, nesse trecho aqui, que ele subiu, né, após a ressurreição e havia descido. Que ele desceu, aquele que subiu é o mesmo que desceu. Então, ele está dizendo que Jesus é realmente o Messias. E ele veio resgatar o perdido. Muitos não o receberam. E muitos o receberam. Mas mesmo os que não o receberam, poderia também ter chance de arrependimento. E ele disse o objetivo de tudo isso, que todos recebem a graça, os dons, levou cativo o cativeiro, subiu após a ressurreição com a vitória, havia descido para resgatar o perdido. Para quê? Para encher todas as coisas, no céu e na terra e todo o universo, para unir todas as coisas, para salvar, para purificar todas as coisas. Essa sujeira do pecado precisa acabar. Jesus veio na primeira etapa, ele venceu, mas não destruiu, venceu. Agora, na segunda vinda, ele vem destruir, né? Então aqui, após a ascensão de Cristo, quando o Espírito desceu segundo fora prometido, que é no Pentecostes, né? Como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos, qual foi o resultado? Milhares se converteram. Então, isso foi possível segundo a graça de Jesus Cristo, o Pentecostes. E hoje temos o Espírito Santo a nos guiar, a nos orientar, a nos aconselhar, a nos convencer do erro, a mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Se quisermos, nós não devemos apagar o Espírito Santo, não devemos refugar o Espírito Santo, devemos aceitar, porque ele representa o Pai e o Filho também. Deus nos abençoe.